na participação na aula tem 22, tá? Então, deixa eu ver se tem alguém aqui agora pedindo para entrar. Mas aí a gente fica de olho nisso e vai avisando o pessoal. Eu sempre vou gravando também, disponibilizo lá no YouTube. E aí, quem quiser rever depois alguma coisa, é só entrar lá. Eu vou compartilhar a tela aqui. A gente vai falar primeiro sobre o plano de ensino, né? Eu sei que é um documento que normalmente o pessoal já está cansado de falar, pensar, mas chega no meio do semestre é sempre a mesma história. Não sabe como funciona o processo avaliativo, não sabe o que tem que fazer. Então, a gente tem que, além de obrigatoriedade de passar esse documento, a gente já vai conversando e já vai vendo uns pontos, e quem tiver alguma dúvida já pergunta, né, até porque eu acho que cada professor faz de uma forma, e aí a gente acaba ajustando isso aí, tá? Vou abrir como tela aqui primeiro, depois a gente... Deu certo aí? Abriu? Abriu sim, prof. Só me falem o tamanho, tá? Que meu monitor é um pouco grande, e aí já... Acorda aí, então. Assim tá bom, dá para ler aqui no meu, pelo menos. Tá tranquilo, gente? Tranquilo? Tá tranquilo, prof. Dá para ler Tranquilo, perfeitamente. Beleza, obrigado. Vamos lá, então. Pessoal, eu vou me apresentar rapidinho, tá? Não vou ficar falando do meu currículo aí. Tá animado. Oi. A sua câmera deu uma travada, prof. Deu certo agora? Deu certo? Já estava bom antes. Tenta de novo. E agora? Agora tá bom. Tá, então tá, vamos lá. Vou só falar um pouquinho aqui sobre a unidade em si, já falo sobre o plano de ensino. Quem quiser, tiver um interesse no meu currículo, alguma coisa nesse sentido, é só entrar lá no Lattes, pesquisa, dar uma olhadinha, não vou ficar falando muito sobre isso. Mas estou na gestão hospitalar aí, vai fazer o que agora? 3 anos, né? Eu fiquei em afastamento para fazer o mestrado e retornei semestre passado. E uma das unidades que ficou em mim sobre minha responsabilidade é essa unidade, que ela é um pouco diferente, ela é uma unidade de tópicos, né? Então, vocês vão ver que ela não tem uma relação entre os conteúdos ali. E, para não ficar uma unidade, assim, um pouco afastada da realidade do curso, eu tentei trazer algumas coisas de interessantes para dentro do processo aqui. É uma unidade de 40 horas, né? Como vocês já sabem, 2 aulas por semana, e nossa aula será aí sempre segunda-feira, às 2 últimas da noite. Quem já me conhece sabe que eu não sou de ficar passando slide, não fico lendo slide, não gosto, né? Se for para passar slide, eu mando os slides, ou eu gravo uma aula com os slides e vocês assistem a hora que puderem e quiserem. Normalmente eu proponho essa metodologia ativa, que é o quê? Vai lá, lê, vai lá, investiga, vai lá, pesquisa, vai lá e faz, né? Do que ficar só passivamente escutando o que um professor fala. Por que eu faço isso? Porque é a forma que comigo deu certo, né? Então, eu tento trabalhar dessa forma. Claro que a gente vai fazer algumas atividades um pouco diferentes, mas como base, a gente vai usar essas aulas síncronas para fazer debates, né? Para falar sobre temas, para falar sobre conteúdos, para fazer algum tipo de reflexão. Então, vou apresentar o plano de ensino, né? Pela obrigatoriedade. Então, a gente vai trabalhar qual que é a metodologia nossa empregada, né? Através de atividades programáticas, então, né? Desenvolvidas em sincronia com o mundo de trabalho, perfil profissional, entre outras questões. Quais são os procedimentos aí para a gente trabalhar? Aulas expositivas dialogadas, que é o que está sendo feito agora. Exposições de vídeos e textos, que normalmente eu coloco lá no SIGA. Pesquisas e entrevistas de campo, eu coloquei ali entre asteriscos, né? Torcendo que a gente tenha um retorno aí breve. Infelizmente, acredito que não aconteça esse semestre. Apresentação de trabalhos e seminários, isso vocês vão fazer também. Atividades propostas pelos alunos, tá, gente? Isso aqui eu deixo uma provocação sempre, né? Eu sou aluno também, vivo reclamando dos meus professores. Mas o que eu proponho de alternativa que possa ser feito, tá? Deixo a liberdade aí de alguém propor alguma forma de atividade, que todo mundo participou, que se empenhou, que vocês acham que tenha a possibilidade de ser feita. E eu consigo adaptar isso aí, se eu também ver que tem validade, que é interessante, tá? Vocês não vão me ver fazer prova objetiva, não gosto, ainda mais no formato online aí, de ter que... É só buscar no Google ali as respostas, né? Não costumo fazer isso. Se tiver avaliação assim, vai ser dissertativo. Visitas orientadas, o que também é uma impossibilidade no momento. O que não exclui o caso de vocês, mesmo tiverem algum interesse em algum tema, ou conhecerem alguma pessoa para falar sobre um tema específico, que tem a ver com a nossa carga horária, de vocês buscarem isso, tá? Fiquem à vontade, é só vir conversar comigo, e a gente marca aí de fazer alguma palestra, alguma coisa aí online. E demais exercícios aí que possam contribuir no processo nosso de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, né?
Avaliação, tá? Para quem teve aula comigo, mudou um pouco do semestre passado, mas continua bem simples. Então, são 4 avaliações. Uma é uma produção textual, então é um texto dissertativo individual. Poxa, professor, por que dissertativo? Porque a gente tem aluno no 6º semestre que não sabe escrever um parágrafo ainda. Então, é treino, né? A gente sempre treinando, sempre tentando colocar as ideias, concatenar as ideias e fazer um texto de qualidade que é expressar aquilo que a gente está pensando. E individual, pela dificuldade de fazer essa medição, né, essa aferição de como o texto está sendo feito. Então, sempre tem uma produção textual, aí o formato muda um pouco, tá? Outra avaliação é a apresentação de trabalho e seminário, tá? Tanto individual quanto coletivo. No caso de vocês, vai ser individual, provavelmente vai ser baseado em equipamentos médicos hospitalares, e a gente vai utilizar como metodologia a busca em patentes, tá? Não sei se todo mundo sabe o que são patentes, a gente vai ter uma aula sobre isso, e vocês vão entrar lá dentro das ferramentas do INPI para buscar algum equipamento, alguma novidade, alguma referência, alguma alteração sobre algum equipamento hospitalar, e isso é válido, é bem interessante, inclusive no ambiente de trabalho, se tiver alguém aí que vai trabalhar ou já trabalha na área de compras, na área de vendas, para a gente buscar aí na enciclopédia patentária mundial o que há de mais novo em cada equipamento, em cada processo dentro da área da saúde. Essa A3 eu deixei em aberto, tá? O que eu coloquei como atividade criativa? Justamente que, de acordo com a proposta da turma, se alguém me trouxer alguma atividade que eu acho interessante, que a turma concorde, a gente faz uma avaliação aí de um formato diferenciado, tá? A gente está falando de uma disciplina que fala sobre inovação, então eu acho nada mais justo que tenha uma atividade livre aí que a gente possa propor em conjunto, claro, né, que tenha relação com o ambiente. E a avaliação final, bem provável e bem possível que a nossa avaliação final será a elaboração de um plano de aula, tá? Ah, professor, mas por que um plano de aula? Eu não quero ser professor. Mas a questão não é essa. A questão é que um plano de aula envolve a relação de várias metodologias, eu vou explicar isso bem certinho para vocês, e, na verdade, vocês vão estar montando, então, uma apresentação de como seria, né, uma apresentação de vocês de um tema específico que será proposto lá na frente, tá? Então, são 4 avaliações aí, totalizando aí os 10 pontos, né? As demais questões vocês já sabem como funciona. E aí a gente tem ali que a ordem das atividades pode ser alterada ao longo do processo, né? Não vai ser na ordem que está ali, pode ser que se altere. E ao longo do semestre também serão propostas atividades participativas, né? Como forma de integralizar a participação nas atividades não presenciais. O que isso significa? Que vão ter as atividades aí do dia a dia, das aulas síncronas, que não tem a ver com o processo de avaliação, mas tem a ver com a presença na aula, né? Conforme esse formato ANP que o IFSC está adotando aí, segundo o regulamento da instituição. Tá? Hoje, por exemplo, vocês vão ter ali um questionáriozinho para responder, na verdade é só uma explanação sobre vocês, e esse, por exemplo, conta como atividade participativa e não como uma avaliação. Ok? Tranquilo? Fácil de entender? Eu gosto de explicar isso, gente, porque depois um monte de gente tem dúvida, tá? Então é só para deixar bem claro isso aqui. Tranquilo? Estão me ouvindo? Sim, tranquilo, entendido, professor. Tá, então é uma continuidade aqui. Então, essa unidade, né, essa unidade de tópicos, quais são os objetivos dela, então? Desenvolver a visão integrada e estratégica das organizações, né, preparando para atuar diante de um ambiente dinâmico a partir de novos enfoques e modernas técnicas de gestão. Conhecer algumas peculiaridades da área da gestão hospitalar, entender as atribuições e competências do gestor, desenvolver a visão global e sistêmica das organizações, conhecer equipamentos médicos e diagnósticos utilizados na área da saúde, e identificar tecnologias e inovações na área da gestão hospitalar. Horário de atendimento, né, aquele horário de atendimento que a gente tem proposto para os alunos. Como a turma de vocês funcionará, né, na segunda-feira, das 20h40 às 22h30, então tem um horário de atendimento ali na própria segunda-feira, das 13h30 às 15h30. Então, eu nunca vi um aluno me solicitar isso, né, nesses meus 4 anos de IFSC e 5 anos de SENAC, eu nunca vi um aluno solicitar esse horário aí, mas se alguém tiver esse interesse, eu estou à disposição, tá bom? Vamos lá. Qual que é o nosso conteúdo, né? Qual que é o nosso trabalho aqui? Nosso conteúdo está programatizado ao longo de 20 dias de aula. Quem olhar aqui vai ver que tem uns sábados, né? Acho que a turma de vocês é só um sábado, que é para fechar essa carga horária. E a gente vai falar sobre tecnologias e inovação na área da gestão hospitalar. A gente vai falar sobre equipamentos médicos e diagnósticos. Vamos falar sobre a gestão sistêmica, né, especificamente para a área hospitalar, mas gestão sistêmica em si.
Vamos falar sobre as atribuições e competências, né, são questões de legislação aqui também, para o cargo específico de gestor hospitalar. A gente vai falar um pouquinho sobre desafios na gestão, na atualidade, né, acho que mais evidente do que está acontecendo agora, não teria um exemplo sobre desafios de gestão. Sobre planejamento empresarial hospitalar, e aí a gente faz uma avaliação final e depois faz ali alguma forma de recuperação e pendências, tá? Avaliações, então, está aqui distribuído, né? Uma produção textual, uma apresentação de um trabalho, um seminário, atividade criativa e avaliação final, e depois as recuperações e pendências, tá? Essa ordem pode mudar dependendo do andamento aqui, mas eu acredito que ficará nessa ordem mesmo, tá bom? É isso, gente, tá? Eu sou obrigado a apresentar isso aqui rapidamente, né? Mas ele está lá no Siga, tá tanto no Siga, tá como em formato de arquivo, então é só vocês entrarem lá, derem uma lida, se alguém tiver alguma dúvida também pode me mandar por e-mail, eu sempre respondo. E é isso. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, e aí a gente vai seguindo. Plano de ensino. A participação nas aulas síncronas, né, vai contar como atividade participativa, eu já anotei o nome dos alunos que aqui estão, e na hora que eu fechar, eu coloco lá na chamada, tá? Semestre passado, como eu estava voltando de afastamento, eu não fiz isso, mas dessa vez eu vou fazer, porque eu acredito que se a gente tem esse controlezinho, assim, as pessoas acabam participando mais, então vai ser feito esse tipo de controle, tá? Sobre o SIGA em si ali, eu já coloquei lá os tópicos, mas eu não coloquei os conteúdos, tá? Das próximas aulas, só a de hoje, no caso. Então, basicamente, hoje a gente tem ali o plano de ensino, que está ali, um texto introdutório sobre o que é inovação, tá? O conceito de inovação em uma base aberta, na Wikipedia. Pô, o professor está usando o Wikipedia para fazer um conceito científico. Na verdade, aqui é para que vocês entendam, né, como que nos textos científicos / jornalísticos, né, ou em base aberta, onde há uma contribuição da comunidade, o que é pensado como inovação. E depois tem uma atividadezinha ali, nada mais é do que... Deixa eu entrar como aluno aqui e eu coloco aqui para vocês. Vocês estão vendo aí, né? Aham. Pessoal, isso aqui, ó, eu faço com todas as turmas desde que eu comecei a ser professor, né? São 7 anos e toda a turma eu faço isso. Eu acredito ser uma ferramenta interessante porque a gente acaba a cada 6 meses, a cada ano ou a cada curso fazendo uma pausa e refletindo um pouco sobre o nosso andamento da nossa vida como um todo, né? E isso, obviamente, tem a ver com gestão, porque a gente está falando de planejamento. Então, o que eu sempre peço, vocês vão colocar a resposta lá, pode ser em forma de tópico, pode ser escrevendo um texto, da forma que vocês acharem melhor, tá? Vocês vão passar para mim as informações pessoais básicas de vocês. Então, vou redigir um pequeno texto ali. Ah, professor, mas eu já sou seu aluno do semestre passado. Não tem problema, faz de novo e veja o que tu atualizou do semestre passado para agora, tá? Informações pessoais básicas, onde mora, tem alguém que não é de Joinville aí, alguém que não é de Joinville, quem que não é de Joinville? A maioria da galera aqui não é de Joinville, professor. Ninguém é? Eu Não, sou a do maioria. A Pieira e eu somos do Rio de Janeiro. Tá. Alguém de mais longe? Não sei, eu tô na Bahia agora, mas mais longe que isso, não sei. Que ruim, hein? Eu sou cigana, sou de vários lugares. A Elisângela eu já... Eu sou do Ceará. Do Ceará, Antônia? Qual cidade? Isso. A Vargem Alegre, depois de Juazeiro do Norte. Ah, legal. Depois tu coloca lá no texto, tá? Eu normalmente pego os mapas assim e vou vendo onde é que os alunos são. Legal, lá no texto vocês vão ter essa oportunidade de estar explanando isso, tá? Então vocês coloquem lá qual que é as informações sobre vocês, sobre o trabalho, tá? Quem está trabalhando, quem está estagiando, quem não está. Eu gosto de colocar isso porque às vezes vem algumas questões de indicação, né? Ah, professor, pode indicar algum aluno para tal vaga, não sei o quê. Então, quem está desempregado ou quem está trabalhando, se está trabalhando na área, se não está. Essa questão dos sonhos da vida... Oi? Pode me indicar, eu e Camila estamos doidas para um estágio. Mas Pelo amor de Deus, prof. Qualquer vaga que surgir, só dá um grito para mim e para a Pieira, porque a gente está desesperado já. São duas as formas, né? Quando a pessoa pede para divulgação geral, a gente coloca e às vezes tem as indicações individuais, né? Daí a gente tem que conhecer os alunos. Então é aquela troca, né? Se forem boas alunas, vão ter boas indicações. Ó, mundo capitalista. Então vamos lá.
Sonhos de vida, tá? Eu acho isso aqui bem interessante, tá, pessoal? Porque às vezes a gente faz uma formação que não tem nada a ver com o que a gente pensou para nossa vida. Então, coloquem lá o que vocês pensam para a vida de vocês, algo nesse sentido. Não precisa aprofundar se não quiser, mas quem quiser não tem problema também, tá? O que esperam da unidade do fim do curso, já que vocês estão chegando ao fim do curso, né? Tá todo mundo já no 6º módulo? Não, né? Terminando já? Não, né? Tem gente que se antecipou a disciplina, né? Deixa eu ver aqui. Elisângela, tu antecipou, Eu tô né? no 5º. Aham. Mais alguém tá antecipando ou todo mundo tá no 6º já? Eu tô antecipando. Tá, eu vi que tinha mais pessoas lá que estavam antecipando. Eu sou do 5º também, prof. Então tem gente que está antecipando Mas, enfim, coloquem lá o que vocês esperam, né? O que vocês se frustraram, né? Eu não conheço uma pessoa que não tenha feito uma graduação que não tenha se frustrado, que não tenha imaginado que é diferente, mas eu sempre digo que tem alguns impactos que a gente sente ao longo da graduação que são em doses pequenas, né? Então, tu não vê aquela transformação do dia para a noite. Tu vai se dar conta lá na frente, na tua vida, na tua carreira, que aquilo foi importante para ti. Mas faça essa avaliação, faça essa reflexão aí para vocês, do que vocês esperam da unidade e do fim do curso. O que esperam da carreira também, nesse momento e após a formação, principalmente pelo que a gente está passando. Quais os impactos da pandemia no seu dia a dia, né? Se vocês estão trabalhando, não estão, se estão em casa, se estão com algum problema em relação a isso. Se possuem as formas suficientes de acesso ao curso, né? Eu acho que agora todo mundo já teve tempo de dar uma ajustada, de procurar o auxílio do Instituto, mas se alguém ainda tiver com algum problema, coloca ali também. E ali vem aquele ponto que eu falei, então, sugestões que possam contribuir no processo de ensino-aprendizagem de vocês. É bem-vindo, tá? Alguém para convidar, para dar uma palestra, algum tipo de atividade que vocês acham que é interessante, enfim, fiquem à vontade e proponham ali. Tranquilo? Eu, gente, tenho o costume de fazer as atividades e colocar uma data final ali para não ficar deixando em aberto, porque senão vai acumulando. No semestre passado até fui um pouco mais flexível, porque era o primeiro semestre que eu estava voltando também e tal, mas agora vamos tentar cumprir as datas, e aí a gente não vai acumulando coisas para depois. Então tá ali, finaliza dia 16 eu acho que é sábado, né? Sexta, tá? Então façam até sexta-feira, eu leio o final de semana e segunda-feira já tem um retorno aí do feedback de vocês. Beleza? Beleza, prof. Beleza. Tá. Eu não sei, normalmente quando eu vou montando, assim, a aula, eu lembro de algumas ferramentas que às vezes as pessoas não conhecem ou não trabalharam, e aí hoje eu até estava conversando com o professor Pérez esses dias, estava conversando com ele esses dias e comentei com ele dessa ferramenta do Adobe, de fazer a leitura de textos, eu não sei se vocês já conhecem, então sempre que eu tiver alguma novidade que eu acho que possa ajudar, eu coloco aqui no nosso roteiro e vou falando para vocês, tá? Mas é que essa eu acho bem legal. Então, assim, eu preciso ler um artigo, mas eu não estou com vontade, eu prefiro escutar e tudo mais. Existem várias ferramentas que fazem isso, né? Mas essa do Adobe Online aqui, ó, ela é bem interessante porque ela faz uma leitura bem fácil, ó. Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. É só vir aqui e colocar, ó, ler em voz alta. Não sei se todo mundo já conhece isso aqui. Aula tag 12 de abril de 2021, roteiro. 1. Apresentação professor e alunos. 2. Plano de ensino. 3. Participação nas aulas síncronas, atividades participativas. Conseguiram ver aí? Conseguiram pegar? Nossa, muito legal, não sabia dessa tecnologia. Às vezes tu coloca um outro aplicativo, ela é aquela voz enroscada e tal, então esse aqui do Adobe, mas como é que eu faço isso? Quem não tem um Adobe pirata no computador aí, eu não vou julgar quem tem, mas ele tem aquela versão online. Na versão online, então, qualquer arquivo em PDF, vocês clicam, ele vai abrir na internet. Aí ele vai ter essa opção ali de ler em voz alta, tá? Então, às vezes eu estou na rua, estou em algum lugar e não estou conseguindo ler, né? Eu só quero ouvir. Então, tem algum texto para ler, tem alguma coisa para decorar, usem essa opção. Ela é bem vantajosa, vale muito a pena e ele tem uma leitura rápida ali que vocês conseguem tá fazendo isso, tá? Eu acho bem interessante. Beleza? Só uma dicasinha sobre isso. Bom, aqui, como eu já falei para vocês, então, né, eu gostaria que também o pessoal aí pesquisasse eventos e demais participações que possam contribuir com atividades complementares na aula. Se as feiras, né, tivessem funcionando, se a gente pudesse estar fazendo parte disso, a gente poderia estar indo fazer essas visitas e tudo mais, mas no momento é tudo online. Então, quem tiver acesso a alguma feira, algum congresso, alguma atividade extra,
Depois eu já vou mandar para vocês um convite lá que a professora Andréia comentou, não sei se ela já compartilhou com vocês, sobre um evento da Católica ali, que fala sobre as pandemias, é um evento interessante, e ele conta como horas complementares. Então, quem tiver alguma coisa, sempre traga para o grupo ali, coloque no WhatsApp e a gente vai estar falando sobre isso, tá? Outras atividades afins também. Bom, pessoal, uma coisa que eu tenho como praxe também, quem já me conhece um tempo sabe, normalmente eu indico alguma obra de leitura que tenha relação com a unidade, tá? Então, também coloquei uma dica de leitura ali, para alguém que quiser um dia comprar um presente, né, para alguém, ou quiser ler, ou quiser pegar na biblioteca do IFSC. Essa obra não tem no IFSC Joinville, mas tem em outros IFSCs. Então, quando voltar ao presencial, dá para solicitar. Então, eu sempre coloco uma dica de leitura. Se vocês forem lá no plano de ensino, vocês vão ver que tem várias dicas lá. E a de hoje eu coloquei ali Einstein, né, Sua Vida, Seu Universo, que é um livro bem legal, esse aqui, ó, que conta um pouco sobre inovação e conta também sobre a história do Einstein. Eu acho que vocês vão gostar, é um livro bem legal, ele não é esses livros de biografias que romantizam a história da pessoa, né, muito pelo contrário, é um livro que aborda seriamente a vida dele, como funcionava, e também vocês vão ficar surpresos, que a maioria daquelas frases, assim, que tem na internet, motivacionais, amorosas, e citam Einstein como referência, não são verdadeiras, tá? Iludiram vocês. Einstein não era uma pessoa que fazia frases de efeito e coach motivacional, tá? Então, essas frases não são dele. Então, fica essa dica de leitura aqui, acho que vocês vão gostar, é um livro bem legal, e a relação também dele com a propriedade intelectual, tá? Isso tem a ver com a nossa disciplina, por isso que eu coloquei como dica de leitura aqui. O tópico 8 já falei, né? Então, propondo alguma palestra ou algum convite. E antes que a gente fale um pouco sobre essas partes aqui de baixo, eu vou, para vocês participarem um pouco, e não ficar falando sozinho aqui, eu quero só fazer um testezinho rápido. Tá todo mundo com o celular aí ou com o computador, né? Então, gente, eu vou pedir para vocês... Deixa eu abrir aqui rapidinho. Tá salvo. Vocês entrem nesse link aqui agora. Digitem o código que eu vou passar ali. E eu gostaria que cada um me respondesse o que é inovação para vocês, tá? Digite no celular aí mesmo, quem tiver no computador, com as próprias palavras. O que significa inovação? Não fiquem à vontade, não tenham medo de errar, não aparece o nome de quem falou, tá? Só digite o códigozinho ali, que eu vou passar agora. E vocês escrevam para mim o que é inovação. Todos, tá? Tem quantos aí? 14 presentes. Eu quero que os 14 me digam aí o que vocês acham que é inovação. Deu certo o link aí? Criatividade. Vamos lá. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Criar algo novo. Vamos lá. Inovação é o ato de aprender com o antigo e pensar o novo. Isso aí a gente vê quem está vendo a aula, né? Gente, ó, eu demorei para responder, professor, mas eu tava pensando, né, que ó, tem que ficar quieto para pensar. Faltam 9 ainda. É algo novo. Inovação seria a introdução de fatores criativos e incomuns, relacionados a serviços ou produtos. Inovação é aquilo que é novo, novas ideias. Vamos lá. Fazer diferente. Mais alguém?
que não, né? 7 pessoas responderam. 8, mais alguém aqui. Inovação condiz em trazer suas ideias e expectativas para poder apresentar melhorias em seu processo, seja no trabalho ou até em outro lugar. Então tá. Pessoal, a partir dessa questão da inovação, que vem de acordo com aquele formato que eu coloquei ali no Siga, deixa eu voltar aqui, e vocês vão assistir, tá, depois que a gente conversar aqui, esse texto do professor Mário Sérgio da USP, e ele faz algumas classificações e algumas diferenciações do que é inovação, tá? E lá na própria Wikipedia, naquele texto que eu coloquei ali, base, também tem algumas classificaçõezinhas. É interessante que vocês vejam, porque ele dá uma diferenciação do que é inovação. Aí na próxima aula a gente vai conversar de novo sobre isso, para ver se vocês conseguem aprofundar um pouco o que é o conceito de inovação, tá? Vamos lá, por que eu coloquei isso, né? Não foi o caso ali, mas aqui é um ponto, gente, que eu levo muito a sério na hora das avaliações, que é a questão do plágio e cópias, tá? Eu sei que esse é um assunto batido, mas a gente está no 6º módulo, vocês vão apresentar o TCC daqui a pouco, e às vezes quando a gente faz alguma atividade avaliativa dissertativa, vem aquela chuvarada de cópia da internet, tá? É inadmissível que um aluno de ensino superior de uma instituição pública federal ainda utilize do plágio como forma de responder suas questões. Então, eu estou falando isso para deixar claro que esse é o tipo de coisa que eu não aceito, tá? Não aceito plágio, até porque existem várias ferramentas que identificam isso, até porque é muito fácil de identificar quando é um aluno que está escrevendo e quando é um texto já que foi atualizado várias vezes por vários autores, tá? Mas tem uma coisa que me deixa mais pé da vida ainda, que é o plágio da primeira busca do Google, né, cara? Aquilo é o sinal de que a pessoa não está interessada mesmo, assim. Ela joga o termo, já pega o primeiro link, trabalhosfeitos.com, e faz aquilo. Eu não aceito, tá? Esse é um aviso que eu sempre dou, porque eu não aceito mesmo. Plágio não, a gente tem que treinar desde já para que isso não aconteça. Para bem de nós mesmos, tá bom? Cientes, todo mundo ciente aí? Estão cientes, né? Gente, mais uma coisinha aqui. Acesso à ferramenta CAF, tá? Todo mundo aí já sabe acessar a ferramenta CAF na busca de material acadêmico? Essa é uma pergunta que eu faço, porque muitas vezes o pessoal não consegue fazer. Camila colocou que sim. Não, ela falou assim pro plágio, eu acho. Eu não conheço essa ferramenta, não. Eu também não conheço essa ferramenta. Tá, olha só, vamos lá. Vocês, quando vão fazer busca de artigos científicos ou de material científico, se você jogar diretamente no Google, você não tem uma base, porque tem uma diferença, que é o quê? Quais são as revistas que eu busco as informações e quais são as bases de dados que acumulam essas revistas, certo? Muitas dessas revistas, elas são pagas, então se a gente for acessar diretamente da internet, a gente perde um monte de material, porque a gente não tem o acesso àquilo. O IFSC tem parceria com várias instituições que são bancos de revistas, né? Então, você consegue achar material de qualidade se você tiver logado com o login da instituição, tá? Eu acredito que vocês tenham visto isso na parte de projeto de pesquisa, mas se não viram, eu vou mostrar aqui rapidinho. Então, lá, na hora de buscar lá no CAPES, né? Quando vocês forem buscar periódicos, né? Periódicos CAPES, vou jogar aqui. A minha tela está aberta, né? A sua tela tá aberta, mas não dá para ler o que você está escrevendo. Eu vou abrir aqui maior já. Já abri aqui. Abriu, né? Quando vocês digitam lá periódicos CAPES, vocês vão estar abrindo toda a base de periódicos científicos da CAPES. Então, aqui que vocês vão encontrar artigos, certo? Existem outros lugares para fazer essa busca? Existem, mas aqui ele acaba sendo mais completo se a gente tiver um login de alguma instituição, que é o que a gente tem, que é o que vocês temos. Aqui em cima tem essa opção aqui, ó, tá vendo? Acesso CAF aqui. Então, quando vocês clicam nesse acesso CAF, é a melhor forma de vocês buscarem artigos científicos, tá? Por quê? Aí vocês vão fazer um login, ó. Qual instituição que eu pertenço? Eu pertenço ao Instituto Federal de Santa Catarina. Vou entrar aqui, vai ter o meu login e senha do instituto, vocês têm o de vocês também. Vocês vão logar, é o mesmo login lá da intranet, do IFSC, que vocês têm, de usuário, de aluno. Entram aqui e vocês vão ter essa base, que é uma base que ela é gratuita, mas ela também tem essa base que ela é mais completa. Aí, por exemplo, ó, vou aqui nos assuntos, o pessoal que está fazendo o TCC, né?
Já deveria saber disso aqui, porque consegue ampliar os horizontes muito maior, ó. Vou colocar aqui, inovação, só para dar como exemplo. Com enviar, ele vai puxar todos os artigos, todos os materiais que estão dentro dessa base da CAPES, né, que são vários periódicos dentro dela, de várias revistas diferentes, e vocês conseguem fazer essas buscas avançadas e refinar o conteúdo de vocês. Por exemplo, né, eu quero fazer uma busca, o meu, sei lá, meu TCC ou o meu trabalho é referente sei lá, 2010. Então, eu vou ali e coloco a data específica que eu quero pesquisar e faço um refinamento. Eu só quero pegar artigos que estejam em português, porque eu não consigo, não quero traduzir e quero trabalhar só com artigos, então vou lá e coloco artigo, tá? Isso aqui eu sempre mostro, porque eu sempre pergunto para as pessoas, para os alunos, e a maioria não conhece, tá? Então, estou aqui, ó, então quais são os artigos da área? Ou não, eu quero achar por autor, por revista, quero achar por idioma, quero achar em cadernos específicos, né, sobre saúde, que é o nosso caso, muitas das vezes, então eu quero falar sobre saúde, sobre um autor específico. Então, tudo isso tem aqui registrado, e aí a maioria dos textos, eles estão abertos, ó. Então, tá verdinho assim, significa que o texto está aberto e disponível, então você clica no artigo, e tu vai ter a opção de fazer o download, esse aqui não abriu, mas aí tu tem a opção de fazer o download do texto, ou ler ele só online, e outras questões aqui, né, colocar como favorito, existem várias opções aqui. Isso para tudo, tá? Eu acho que isso aqui ajuda bastante quem está fazendo TCC também, para não ficar só naquela pesquisa do Google sem ser avançada, consegue fazer um filtro melhor aqui, tá? Sempre mostro isso para os alunos, porque eu acho que é bem interessante saber como funciona isso. Então, basicamente, né, vai lá, periódicos CAPES, entra lá em CAPES CAF, lá em cima, ó, acessa o CAF, e aí faz o login do IFSC de vocês, e vocês vão ter acesso a esse espaço aqui para fazer as buscas de vocês. E tem até uma opção de meu espaço aqui, que vocês conseguem guardar os artigos que vocês já colocaram ali, os textos, as revistas, seja o que for, vocês conseguem fazer uma configuração aqui e armazenar essas informações, tá? Isso aqui é bem útil na hora de fazer o trabalho de vocês, ou de fazer alguma pesquisa, e de ter um referencial de qualidade, não perder isso. Bom, continuando então. Outro ponto, tá? Isso aqui é uma questão que é nova, então eu também sempre vou perguntar para vocês, vocês fizeram parte do curso ou já têm acesso ao aplicativo da minha biblioteca do IFSC? Que é uma ferramenta nova disponível para nós? Sim, bom, a Carol explicou isso para a gente na sexta-feira, professora, né? E aí eu pelo menos já peguei essa. Não, todo mundo já consegue fazer o login, tudo bem, tá? Não tem problema. Eu só quero saber porque tem muito material de qualidade lá também, tem muito livro, e é aquilo, né? A gente precisa usar esse sistema, porque se a gente não usar, a gente vai perder a qualidade toda que ele tem. Ele tem livros ali que o IFSC acho que nem autorizaria a compra atualmente, né, pelo preço deles, tudo, então a gente tem que usar esse sistema, tá? Quem puder, entre lá na minha biblioteca, faça uma busca, ache alguns materiais, porque o IFSC meio que paga por login ali, então é bom que a gente vá entrando e vá pesquisando os livros pelo celular mesmo, e vocês conseguem acessar e vão achando bastante material lá, que é esse aplicativo do Minha Biblioteca. Tá bom? Tranquilo? Pessoal, como eu falei para vocês, acho que já deu um bom tempo aqui, né? Quase uma hora eu falando sem parar. A atividade introdutória está ali no Siga, tá? Peguem esse tempo agora livre até o final da aula para fazê-la, que é aquela atividade de introdução. E eu deixo mais uma questão para vocês, que é uma questão de vocês lerem esse artigo que eu deixei para a próxima aula, que na próxima aula a gente vai fazer um pequeno debate. Na verdade, não é bem um debate, eu quero que cada um fale um pouco sobre o que achou do tema, que nada mais é do que quais são os retornos que os investimentos em inovação dentro da saúde e na tecnologia pode trazer, tá? Ele é um texto integrativo de literatura, ou seja, ele traz um pouco de cada conteúdo e vocês podem ter uma noção do que é explorado e do que é falado na área de inovação na saúde e tecnologia, tá? Esse texto fica para leitura, então, mais assistir o videozinho e fazer agora essa introdução à unidade, que vocês vão fazer uma reflexão aí sobre o andamento do curso e da vida de vocês, beleza? Beleza. Tranquilo?
Gente, alguma observação? Alguém quer propor alguma coisa, falar alguma coisa, lembrar de alguma coisa? Fiquem à vontade. Alguma coisa com horário? Eu acho que o horário ficou bom, né? Porque vocês têm outra aula antes, né? O horário tá bom, sim. Não, ficou ótimo. Tá, então 20h45, acho que fica bom para mim também, que eu tenho outra turma, outro projeto, e acho que fica certinho. Evelyn, tá aí, Evelyn? Evelyn não responde. Vou colocar aqui. Micael, tá presente? Também não. Kathleen, está presente? Tô sim, professor. Pode? Tá, tô prestando atenção. Elisângela? Eu? Jéssica? Tô aqui. Jéssica não estava na hora que eu perguntei primeiro. Jéssica, Camila tá aí, né? Tô aqui. A Jade também, acabou de falar. Antônia também, né? Falou agora há pouco. A Pieira também falou agora. A Priscila saiu? Não, a Priscila não apareceu aqui. Acho que a Priscila saiu. A Ana saiu? Tô aqui. A Ana tá aí. A Andressa? A Andressa saiu. Prof, eu acho que a Pri tá com dificuldade com a internet dela em Ah, casa. eu vi que ela voltou aqui agora. Não, tudo bem, gente. Só para ter uma base aí de quantos alunos participaram, tá? Eu acho que a Andressa também, porque ela tava toda hora entrando e saindo. Tá, não, tranquilo. Pessoal, então fica essas questões em aberto, tá? Achem alguma palestra, achem alguma coisa interessante. Isso auxilia, né, a gente a fazer um conteúdo de qualidade. Alguém que conhece, que gosta de algum blog, de algum podcast que tenha relação com inovação, pode colocar ali também. Vocês vão ver que eu vou colocando ao longo do tempo, para não pôr tudo de uma vez só. Documentários, essas questões também, né? Netflix tem uns documentários legais ali que eu vou colocando também, não vou pôr tudo de uma vez, senão ninguém acaba vendo nenhum, tá? Tem um documentário bem interessante sobre inovação, e aí a gente vai conversando. Próxima aula a gente faz síncrona de novo, e qualquer diferença, qualquer problema, eu vou avisando vocês, e aí eu faço aulas gravadas, tá? Mas para a semana que vem a gente faz síncrona de novo, tá bom? Tenham uma boa noite, façam lá a atividade. Façam já, tá, pessoal? Que daí eu já posso ir lendo também. Eu vou conhecendo um pouco de vocês. E assistam o videozinho e leiam o conteúdo que tá lá. Beleza? Beleza, prof. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Tchau. Boa noite, prof. Tchau, boa noite, professor. Tá bom, Priscila? Boa noite. Já vi que você tá aí. Tranquilo.